Olá, mais uma vez aqui no nosso programa Reaprendendo a Viver. E hoje, gente, tem música. Vocês estão ouvindo? Olha que maravilha! Conforme eu falei no programa de quarta-feira, a Valéria, ela é mãe de músicos, de cantores, e eu falei que eu traria uma pessoa também, assim, muito especial aqui para estar hoje. E é o filho dela, e eu estou falando de Felipe Figueiredo. Procurar uma razão pra me fazer feliz. Minha vida estava tão vazia, era tudo preto e branco, não havia esperança. Eu queria luz, eu queria paz, até que um dia ele me encontrou e me mostrou o verdadeiro sentido de viver com alegria. O nome dele é Jesus. E hoje minha vida faz sentido, porque eu sei que ele me ama. Eu sei que ele me ama. Eu sei porque o que ele fez por mim ninguém ama assim. Mas eu sei que ele me ama. Eu sei que ele me ama. Jesus é a alegria que existe em mim e não terá fim. Não, 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 não. Procurar uma razão pra me fazer feliz. Minha vida estava tão vazia, era tudo preto e branco, não havia esperança. Eu queria luz, eu queria paz, até que um dia ele me encontrou e me mostrou o verdadeiro sentido de viver com alegria. O nome dele é Jesus, e hoje minha vida faz sentido, porque eu sei que ele me ama. Eu sei que ele me ama. Eu sei que o que ele fez por mim ninguém ama assim. Mas eu sei que ele me ama. Eu sei que ele me ama. Jesus é a alegria que existe em mim e não terá fim. Não, 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 não. E aí? Ai, Felipe, seja muito bem-vindo. Obrigado. Quando eu crescer, eu quero ser igual você. Eu quero cantar um pouquinho, 10% disso aí. Cresceu, eu quero ser uma psicanalista igual você. Ai, Felipe, olha, que prazer enorme tê-lo aqui. Obrigado, Tá? Conforme eu falei, né, no programa com a sua mãe, vocês são pessoas assim, muito queridas, muito especiais para mim, né? As pessoas que passam pela minha vida, eu falo que são presentes de Deus, né? E cada um a gente tem uma história. Só que vocês não ficou só lá atrás, né? Continuaram caminhando com a gente em várias situações. Você tocou no aniversário de 80 anos da minha mãe. Animou a festa, gente. O Felipe, ele é cantor, compositor. Para honra e glória do Senhor Jesus, toca para o Senhor, né? E somos todos evangélicos, e no aniversário da minha mãe, todos cantaram, dançaram, brincaram com as músicas que eram louvando ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Isso é muito bacana. E depois o Felipe, ele foi, teve presente também em várias programações da minha igreja, e também teve um programa, era Café... Coffee Music. Coffee Music. Lá Music. na TVBMS. Isso, na TVBMS do meu irmão, e foi um bom tempo e foi sucesso total.
né? Então, isso é muito bom. E, Felipe, eu quero dar continuidade, porque eu acho que tem um monte de coisa para te perguntar, mas eu quero, nesse começo agora, dar continuidade àquilo que foi meu bate-papo com a minha amiga Valéria, Sim. que é sobre a influência dos pais, né, na vida dos filhos e tal. A sua mãe toca, continuava cantando, tocando sempre. E conta pra mim, assim, como que entrou a música na tua vida quando você olhou e falou assim, é isso que eu quero. Conta pra mim como é que foi. Então, eu não sei se teve esse momento de falar, é isso que eu quero, porque desde criança já Desde sempre. batia nas panelas, tocando bateria e tudo. Então, eu acho que não sei se teve esse momento assim, é isso que eu quero. Eu acho que foi sendo uma construção, né? A gente sempre trabalhou em... Minha mãe, né, sempre foi regia coral, liderava louvor, ministério de louvor, e eu sempre estava junto. Então a coisa sempre foi já acontecendo, né? Há 4 anos atrás eu decidi abrir uma empresa mesmo de casamento e a gente já está com mais de 40 casamentos para esse ano. Então assim, está acontecendo. Então foi algo que eu decidi. Mas assim, viver de música mesmo foi há 4 anos atrás. Mas tocar, cantar, isso foi sempre fluindo, né? Pela influência dela até, pela nossa vida ali, né? Sim. Hoje você compõe. Essa música que você cantou é composição própria? Minha. Olha só, coisa linda, gente. Gente, olha só, não adianta saber cantar e tocar, tem que compor também. Pacote completo, né? Pacote completo. Muito bom. E Felipe, sim, você vê, é como você falou, né? Nós, brasileiros, principalmente capixabas, vamos falar mais de capixaba. Aqui, apesar de ser um lugar maravilhoso, um lugar que eu escolhi para viver, né? Eu sou mineira, não sou daqui, mas assim, não tenho nenhuma referência mineira, eu vim para cá com 5 anos, né? 53 anos morando aqui, então não me considero mineira porque eu nunca mais voltei. Mas nós sabemos as dificuldades para o artista aqui em si, Sim. né? Seja o cantor, o jogador de futebol, né? Seja quem for. E optar por escolher a música, você tem que se deparar com essa situação. Sim. Não dá, a princípio, né, para viver financeiramente tão bem, vivendo só da música. Sim. Você vivia esse conflito? Eu quero a música, mas financeiramente eu preciso ter um outro. Você passou por isso? Todo dia. Todo dia. A USD, a minha vontade de viver de música, ela é bem assim, pé no chão em relação a sustentar minha família, né? Então eu tenho minha profissão e uso a música, é um hobby que me traz também uma remuneração. E eu faço o que eu amo, né? O ambiente que eu amo, a resenha que eu amo, a galera que toca comigo é uma família, é uma galera muito bacana, que inclusive eles ministram comigo, porque eu também ministro em igrejas, eu faço agendas em igrejas. Então alguns tocam comigo também em igrejas também, né, nas minhas agendas normais. Então, mas eu tenho essa questão financeira que é um desafio muito grande para quem só vive de música, né? Então eu optei ter minha profissão, mas fazer também aquilo que eu amo, que é até uma forma de eu ficar mais em paz, ficar mais... Que é muito ruim quando você tem um dom, quando você sabe fazer alguma coisa e que você guarda aquilo na gaveta porque acha que você não vai conseguir. Não, tem a gestão aí para conseguir fazer, e dá para fazer, dá para fazer. Eu sou prova viva que dá para fazer. Trabalho muito, mas dá para fazer. Certo. E a tua filha, Joana, né, ela canta, você tem até uns vídeos postados no YouTube, vocês dois cantando. Isso eu sei de alguns anos atrás, nesse período mesmo de 4 anos.
Hoje, ela crescendo e tal, mudou ou não? Ela continua gostando da música? Ah, ela gosta, Joana é muito afinada, Joana pega tudo na hora de ouvido e ela sabe partitura, então às vezes eu paro para ela, Ju, vamos tirar essa música aqui. Aí eu não tenho muita paciência, né? Porque muito empiricamente fui aprendendo as coisas e ela já sabe partitura e tal. E ela, não, deixa eu escrevendo. Aí vai escrevendo. Ela tem paciência com ela, mas ela escreve tudo e depois ela toca comigo. Hoje ela tá tocando violino, né? E canta muito bem, afinada. Mas eu deixo ela bem à vontade, para ela também decidir o que ela quer para a vida dela, mas é musical também. É bem afinada, pega de ouvido as coisas fácil. Bacana. E você vendo essa questão, né? Porque assim, começou com a tua mãe, passou para vocês, agora passando para os filhos, porque não só a Joana, sua filha, como seus sobrinhos também. Sim, é um coral infantil. Pois é. E isso aí, assim, para você olhar, poxa, começou com a minha mãe, a gente está conseguindo passar. Que sensação que você tem? Qual o sentimento? Então, eu sinto como um dever que eu preciso fazer. Esses dias, lá na minha igreja, eu convidei a Bela, minha sobrinha, para ministrar. Então, ela ministrou. Ela levou a banda dela, ela resolveu tudo. Eu falei, não vou colocar a mão em nada, você vai fazer tudo. Porque é uma missão minha. Eu sinto vontade de exercer essa missão, de colocar eles, né, para direcionar eles. Ó, tem esse caminho aqui, se você quiser seguir, tá bom? Não é nenhuma imposição, mas é muito bom. Então, eu fui ministrar esses dias numa igreja, até aqui na Barra, a Mari Servi, do pastor Felipe Neto, e Joana e a Isabela foi minha back. E foi a coisa mais linda, tem vídeo no meu Instagram. Então eu faço de vez em quando essas jogadas para introduzir elas também no caminho, né? Nesse caminho. Elas amam também. Sim, que é tudo que a gente está falando, né, pessoal? Sobre referência, sobre o legado. Agora tem uma coisa que eu vou ter que falar do Felipe, viu? Ele herdou da mãe a música, mas ele herdou também do pai. A gente não pode já falar do pai, ele é protético igual o pai. Então, assim, ele pegou dos dois lados, porque às vezes a pessoa pega alguma referência do pai ou da mãe, né? E o Felipe é aquele que pegou os dois lados, né? Trabalha aí com isso. Então, isso mostrar, gente, mais uma vez reforçar. Cuidado com o que você faz, porque os seus filhos podem querer seguir o seu caminho. Se é um caminho do bem, que maravilha. Mas também, se você estiver fazendo uma coisa errada, as referências que seus filhos terão serão referências muito ruins. Isso vai pesar lá na frente. Bom, agora eu quero falar sobre uma outra coisa. Gente, o Felipe, ele viaja também para outros países, fazendo missões, cantando. Tem até, vou te colocar na prova de fogo. Sim. Aquela música, isso, a música, gente, que ele fez lá na África, né? Qual país lá? Em Angola. Conta pra gente um pouquinho, você foi para lá em missão. O Felipe, gente, ele é de uma igreja, você continua na ADNV? Sim. Então, ele é da ADNV, é um ministério fantástico também, que a gente ama muito, muitos amigos lá dentro. E eles têm muito inserido neles a questão de missões. Ana Paula Lauar, que esteve conosco, é da ADNV também, que eu falei para vocês que ela está indo para Moçambique. E aí o Felipe vai contar pra gente que ele foi fazer missões em Angola e trouxe uma música aí no bolso. Sim. Conta pra nós aí como é que foi e canta pra gente. Lugar de Paz, até quebrou meu negócio aqui, mas vamos lá. Oh, meu Deus. Lugar de Paz é uma música que ela estava meio que escrita, só que aí a gente foi numa viagem em Angola pela primeira vez, e essa viagem foi aquele desbravar, né? É como se a gente pegasse o facão e ia cortando aquele mato, naqueles matos gigantes assim, e ia abrindo caminho para outras pessoas virem. Hoje Angola tem uma base missionária lá, gigante, tem um espaço do tamanho de um campo de futebol, e está sendo feita já todo o movimento de introduzir as crianças, alimentação e tal. É uma base da ADNV lá.
E eu estava nessa primeira viagem que ninguém conhecia Angola. Então eu fui nessa primeira viagem e eu lembro que eu estava a gente foi na praia no final de uma tarde, a gente foi tomar um café e a gente passou na praia para conhecer a cidade ali e tal. E a gente parou assim, tinha um povo cantando, os africanos cantando, que era até um luau que eles estavam fazendo, que eram até cristãos. E aí a gente chegou do nada e essa música ela finalizou ali. E ela foi um mover assim de ser finalizado naquele momento ali. Então, Lugar de Paz é uma música que fala de um lugar, né, para onde nós vamos, que não é em Angola, não é no Brasil, mas é na eternidade. Amém. Onde lá não vai ter falta de recurso, não vai haver violência, não vai haver tristeza, dor, vai haver paz. Por isso, um lugar de paz. Amém. Canta pra nós, então. Pra ela? Eu quero estar mais perto de você, tempo, hora e segundo, por tua palavra então te conhecer, saber que és muito impossível. Sei que um dia tudo passará e eu vou pra um lugar de paz, um céu de paz, viver em paz. La 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 la. Eu espero o dia então chegar, encontrarei com Jesus nas nuvens. Tristeza, choro, deixa lá, não há, somente alegria verdadeira. Não sei quando meu Jesus vai voltar, eu sei que eu irei pra lá, no céu de paz, viver em paz. Eu vou orar lá no céu com meu Deus, e lá cantarei para sempre, é o meu rei. Lá, 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 lá. O amor de muito já se acabou. Em cada esquina vejo só tristeza. O choro da justiça é o que se vê em cada olhar ferido neste mundo. A esperança que um dia iremos pra um lugar de eterna paz, no céu de paz, viver em paz. Eu vou morar lá no céu com meu Deus, e lá cantarei para sempre, é o meu rei. É difícil falar depois disso. Muito difícil. Eu sou uma pessoa assim, muito emotiva, né? E o que a gente vê hoje é totalmente o contrário disso que a gente viu aqui. Né? Mãe e filho cantando, essa coisa de passar referência, falar do amor de Deus, né? Você é um jovem falando do amor de Deus. Eu tenho um filho de 30 anos que também, desde novinho, né? Ele não me seguiu não, porque eu não canto nada. Mas é músico, ele canta, ele não compõe, mas é músico. E é maravilhoso você ver pessoas jovens louvando ao Senhor, famílias inteiras louvando ao Senhor. E poder hoje estar aqui fazendo esse programa me emociona, porque tudo que eu faço é pensando no meu Deus e agradecendo a Ele. Então, assim, na realidade, eu fui presenteada com o dia de hoje, né? E
E assim, eu sei que Deus tem um grande propósito nisso tudo que foi feito aqui. Amém. Muitas pessoas falam para mim, né, que isso aqui é para levar tanto a questão de saúde para várias pessoas, mas também como falar do amor de Deus, né? É impossível não falarmos. E é isso, dizer assim que Deus possa continuar, né, abençoando vocês, a família toda, que os netos, os seus bisnetos, né, possam dar continuidade a esse trabalho. Eu quero que você fale pra gente, Felipe, porque assim, o programa da web a gente faz num tempo mais reduzido, né, para que as pessoas vejam, porque hoje as pessoas vivem numa correria tão grande, ninguém quer ver coisas tão extensas, mas por mim eu ficaria aqui até a hora do restaurante fechar, às 23 horas, daríamos continuidade na minha casa e vamos fazer a vigília. Mas deixa pra gente aí o seu contato, porque nós falamos aqui, gente, que ele tem a questão dos casamentos, né, que ele tem a banda, ele faz essa parte, ele chegou aqui, ele olhou, ele adorou, ele já falou, poxa, aqui dá para fazer casamentos fantásticos, e realmente aqui estamos em mais um canto aqui, né, do Toca da Barra, mais um cenário, e então tem isso, tem a sua questão de tocar nas igrejas. Fala aí, tudo que você trabalha, que as pessoas possam te contactar. Fala aí, depois nós vamos colocar, né, o seu Instagram, o seu contato aí no vídeo. Mas fala para o pessoal aí, o que você pode oferecer para eles. Sim. Eu faço ministrações em igrejas, né, desde então. E também, como eu falei, há 4 anos atrás a gente criou essa empresa, né, que é a SD Música, que é banda para eventos. Em geral, a gente faz eventos corporativos. A gente fez um evento corporativo agora semana passada, foi muito legal. As pessoas não precisam achar que é uma música igual de igreja. Não, não é. A pessoa sai suada. É uma brincadeira muito legal, muito sadia. E a gente faz esse trabalho, né? De casamento, eventos corporativos e ministrações. Aniversários, né? Isso. Eu acho, Silvânia, também aqui só abrir um parênteses, a música, ela é uma linguagem e uma linguagem universal. Você pode não falar inglês, mas se você estiver nos Estados Unidos, se você estiver em Londres, se estiver em qualquer lugar que fale inglês e cantar igual I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my day I've been held in your hand. From the moment that I wake until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. És fiel em todo tempo. Ou seja, é uma linguagem universal. Se você estiver na Índia e eles cantarem bondade de Deus, você vai entender o que eles estão cantando na língua deles. Então eu vejo que Deus, a palavra fala que Deus habita no meio dos louvores. E eu sinto que Ele habita porque é uma linguagem que todo mundo entende. Se a pessoa cantar aqui no Brasil, cantar lá na Turquia, cantar lá no Azerbaijão, a mesma música você vai entender a letra daquela música e a conexão, vai ter conexão através daquela música. Então eu acho que a música ela é algo divino, é algo que veio do céu mesmo e ela serve para transformar, para conectar. Então é isso, eu acho que eu tenho seguido, feito o que eu aprendi a fazer, o que minha mãe me passou, meus pais me passaram, princípios, e eu estou seguindo com a música, sem a música, mas o mesmo caminho, o mesmo propósito. É interessante, que você pegou a música
não só naquele lado assim, eu vou cantar porque eu gosto da música, aprendi a gostar. Eu acho, gente, que tem a ver com aquilo que eu falei lá no programa onde eu entrevistei a Valéria, né? Quando ela pega a letra da música, né, e faz a pessoa sentir, porque realmente você sente, você não quer apenas estar cantando, você ministra, você, conforme eu falei, ministrou várias vezes na minha igreja, Sim. não tem como não ser contagiado, como não ser tocado. Então, assim, para você não importa onde você vai cantar, a gente sente a unção, que foi como cantou aqui, já me emocionou, né, porque a gente sente a unção de Deus, então isso é importante. E isso vem da base, né, que a Valéria trouxe, que ela deu, né. E Valéria, eu quero saber de você, que orgulho, né, eu babo no meu filho, mas que orgulho, né, claro que você se orgulha de todos, mas do Felipe, fala aí pra mim, porque ele expandiu realmente nessa área, as meninas elas cantam, mas é mais delas, né, o dom. Ele seguiu realmente, e conforme eu acabei de falar, ele não seguiu apenas a carreira para eu vou abrir a boca e vou cantar. Ele seguiu um ministério de levar a palavra do Senhor através da música. Qual é o teu sentimento aí, como mãe, ver tudo isso, ver que olhar para trás e falar, deu certo? É só gratidão mesmo, só gratidão. Tem um fato rapidinho aqui, que a gente morava aqui na Barra do Jucu, e eu fazia uns estojos escolar, lembra disso? E eu lá costurando, aí ele senta do meu lado com o violão, mãe, como é que faz essa posição aqui, mãe? Como é que faz isso aqui? Aí eu parava lá e mostrava ele, aí parava. Então, você era bem pequeno, bem pequeno. Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Agora, isso não vem de mim só. A minha mãe, eu esqueci dela. Aí eu tô aqui, ó, sua mãe. Olha que bem. Minha mãe morava na roça e tinha 2 corais na igreja dela. Tinha violoncelo, tinha tudo. Ela era um senhor contralto. Então, a musicalidade que... né? E é isso aí, né? Gente, às vezes quando fala, né, herdou, nem sempre você nasceu com esse dom, o você olhar, a referência, né? É você olhar e falar, não, eu vou fazer assim, eu vou procurar. Igual ele buscava, né? Mãe, quem é a minha referência? Minha mãe, olhou, qual é a posição? Né? Então isso é muito bom mesmo. Gente, sem palavras para agradecer a vocês ter saído nessa chuva, nosso primeiro programa com chuva, nosso primeiro programa à noite. E assim, eu saio daqui feliz demais. Eu que agradeço. Não, eu saio daqui assim. Fez esse programa com minha mãe, nunca tive o privilégio de fazer alguma coisa com ela, né? Pois é. E eu tenho certeza, gente, que isso que nós fizemos aqui, tanto na quarta-feira, como hoje, né, sexta-feira, que vai influenciar em pais que estão apenas dando celular para os filhos porque não tem tempo, que não estão deixando uma referência, que não estão deixando um legado. Eles vão entender essa mensagem que nós deixamos aqui. Amém. E eles vão refletir. Gente, olha, muito obrigada. Felipe, deixa um recadinho também. No outro programa sua mãe deixou. Deixa um recadinho aí para os pais, porque você também é pai. Sim. Fala para eles aí sobre a questão do legado, da influência. Sim. Bom, ser pai é uma dádiva, né? E você precisa ser a referência, né? Eu estou o tempo todo com Joana. Estou trabalhando, mas eu penso nela. Vou fazer uma coisa, eu penso nela. É automático, né? Eu acho que a influência, ela vem não é de você falar, mas de você agir, né? De você ser a referência, literalmente, né? Só tenho a agradecer, né? Pela dádiva de ser pai. Não é fácil, né? Educar não é fácil, porque às vezes você tem que corrigir, mas eu acho que se você só andar no caminho certo, fazer as coisas certas, você acaba fazendo com que os seus filhos eles venham fazendo a mesma coisa, né? Se você beber, se você usar drogas, se você, sei lá, trai sua mulher, infelizmente seus filhos poderão fazer a mesma coisa. Então, seguir princípios,
né? Sempre seguindo as coisas certas, fazendo as coisas certas, né? Pagando quem tem que pagar, comprando e pagar, fazendo as coisas certas, não ultrapassar o sinal vermelho, as pequenas coisas. O seu filho está do lado do carro olhando, ele vê e ele acaba olhando você e falando, se meu pai pode fazer, eu posso fazer também. Então eu acho que é por aí, é você ser referência. A Joana, graças a Deus, eu faço conscientemente, eu sou muito bobo com ela, assim, muito brincalhão. Por quê? Porque a gente está numa fase muito difícil, né? Em que a gente está competindo com a internet, né? A atenção dos filhos. Então eu tento ser o mais parecido com ela, da idade dela, para ela me ter como referência e vir comigo, entendeu? Então às vezes eu sou até estratégico nesse quesito. Diana é mais aquela centrada e tal, e eu sou o cara, bora, tá tranquilo e tal. Então, mas às vezes as coisas mudam de lado também. Eu sou um pouco mais rígido. Graças a Deus tem um equilíbrio lá em casa. E a gente consegue dar uma educação bacana para ela. Mas é isso, eu acho que é ser referência, que o seu filho vai te olhar e vai querer copiar você. Pro mal ou pro bem. Né? É o que eu acho também, né? Gente, olha... A gente tem que fazer outro programa, né, Silvana? Tem muita coisa para falar aqui. Tem muita coisa para falar, tem muita música para cantar, tem muita coisa. Mas nós vamos marcar de novo. Um dia com sol, um outro horário. Vamos marcar com a galera da SB também, acho que vai ser legal, né? Ótimo, bacana. Vamos marcar. Show, combinado. Combinado. Já está marcado. Gente, olha só. O que nós temos buscado trazer para vocês são questões da realidade da vida. Muitas pessoas hoje perderam essa noção. E para mim, que estou dentro de um consultório, atendo pessoas de todas as idades, eu vejo isso aí e é o que me preocupa. E aquilo que me preocupa, eu procuro trazer aqui para o programa, para que vocês possam ver exemplos, referências e entender de uma forma legal, descontraída, em que está errando. Né? Então, eu estou muito feliz, como eu falei, o mês de maio é o mês da família, é o mês das mães. Então, poder trazer aqui essa referência. A Valéria, que é uma mãe coragem também, uma excelente mãe e que soube educar muito bem juntamente com seu marido, educar seus filhos e continuam, né? Porque os nossos filhos não deixam de ser filhos porque ficam adultos, não deixam de ser filhos porque casam, eles continuam sendo nossos filhos, aqueles que nós amamos e nos preocupamos. Então, gente, é isso aí o nosso recado de hoje. Gente, beijos no coração, muito obrigada mesmo. E vamos para o próximo programa aí, vamos sim, se Deus quiser. E você que nos assistiu, muito obrigado mais uma vez pelo privilégio de ter a tua companhia. Porque este é o seu, é o meu, é o nosso programa Reaprendendo a Viver. Beijos no coração, fiquem com Deus e até o próximo.